Pessoal, eu vou começar retomando, né, a definição de superdotação, porque, na verdade, essa definição que vai embasar a minha apresentação, tá? Essa definição, na verdade, é a definição do MEC, né, que diz, então, que os alunos com altas habilidades de superdotação são aqueles alunos que têm um potencial elevado, né? Esse potencial pode ser em uma área ou mais de uma área ao mesmo tempo, e aí a gente tem alguns exemplos aqui de áreas possíveis em que a superdotação pode se manifestar, além de outras. Então, por exemplo, criatividade, liderança, motivação, capacidade intelectual geral, habilidades artísticas, habilidades interpessoais, e geralmente eles também, além disso, apresentam um alto envolvimento com a aprendizagem e com a realização de tarefas de seu interesse, ou seja, alta motivação, tá? Essa definição que tem guiado as políticas públicas brasileiras é com base nela, então, que eu vou fazer a minha apresentação hoje. Se a gente pensar, né, ampliar nossa ideia de superdotação, que durante muito tempo foi muito restrita a questão da inteligência, né, então durante muito tempo as pessoas acreditaram que uma superdotação era somente uma inteligência acima da média, e hoje a gente sabe que é um potencial em qualquer área, né, que se encontra elevado, a gente vai ver então que existem perfis muito diferentes de superdotados, né, então quando a gente fala de superdotação, a gente está falando de um grupo bastante heterogêneo, tá, vamos pensar num exemplo de uma pessoa que tem uma superdotação na área criativa, né? Então, é aquela pessoa que tem facilidade com ideias divergentes, originais, consegue resolver problemas de várias formas diferentes, e são comportamentos, né, diferentes de um indivíduo, por exemplo, que tem uma superdotação psicomotora, que aí tem mais facilidade na parte do uso do corpo, né, nas habilidades motoras, tarefas físicas e mecânicas, então, ou, por exemplo, de um indivíduo que tem um talento, né, uma superdotação na área acadêmica, então que vai super bem na escola ou em alguma disciplina específica. Então, todas essas particularidades, né, que vai depender do tipo de superdotação e da área que ela se manifesta, tem que ser considerada no momento da avaliação, tá? Então, se a gente pensar que cerca de 3 a 5% da população tem superdotação, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, a gente traz essa conta para o número de estudantes que a gente tem no ensino básico brasileiro, a gente chega a uma conclusão de que a gente deveria ter mais ou menos 2,3 milhões de superdotados no Brasil. Só que a gente tem, segundo o censo de 2021, só 23 mil, né? O que aconteceu com esses 2,3 milhões de superdotados? Provavelmente eles não são identificados, né? Eles existem, estão por aí nas escolas, né, na sociedade, e não sabem que são, né, superdotados, ou muitas vezes não tiveram oportunidade de serem reconhecidos ou identificados, então é por isso que é super importante a gente olhar com mais cuidado para essa questão da identificação. O que acontece, né? Por que que a gente pensa que isso acontece? Na verdade, hoje, ainda, apesar do ensino brasileiro ele ser descrito como ensino inclusivo, né, e abrangente, a preocupação do ensino brasileiro ainda é muito voltada para aqueles alunos que não atingem a média. Então, os alunos, geralmente, que apresentam dificuldades, né, notas baixas. Para esses alunos, a gente tem uma série de medidas que todo mundo conhece, do tipo, se oferece reforço, se oferece aula particular, se oferece recuperação. E o que a gente faz com o indivíduo ao contrário, que tem um potencial elevado, que é superdotado? Praticamente não há muita preocupação com esse aluno, né, que tem essas habilidades elevadas. A gente não ouve dizer de uma forma tão comum quando você fala com uma criança, quando o pai fala, meu filho foi para o reforço, o meu filho ficou de recuperação. Você não ouve medidas desse tipo em relação aos superdotados, tá? Então, a preocupação brasileira ainda é muito focada nos déficits e transtornos e a gente ainda exclui muito o superdotado, apesar dele fazer parte da chamada educação especial no Brasil e ter direito, por lei, de um atendimento educacional especializado tanto quanto os indivíduos que apresentam déficits e transtornos, ok? E, então, qual é o objetivo dessa avaliação? Né? Não é só chegar e dar um papel para uma mãe e para o pai e falar assim, olha, parabéns, seu filho é superdotado, né? E aí o que eles fazem com aquilo? Na verdade, o objetivo da avaliação é muito mais amplo, né? A avaliação, primeiro de tudo, ela vai confirmar ou não o diagnóstico, né? Então, será que o indivíduo tem mesmo superdotação, né? E se ele tem, né, a gente pode descrever o perfil psicológico dele. Então, em que área
em que área, por exemplo, esse potencial é elevado, ou em quais áreas, pode até ser mais de uma, né? Ou em que áreas, por exemplo, ele ainda não tá bem desenvolvido e vale a pena investir, né? A gente pode, então, a partir desse conhecimento também, fomentar o desenvolvimento de potencialidades. Então, que área que ele é bom e como é que a gente pode fazer com que esse potencial se expresse no seu limite máximo, tá? A avaliação também permite que a gente auxilie, né, os outros profissionais sobre que decisões tomar em relação às medidas educativas mais adequadas. Então, quais são as necessidades específicas desse indivíduo, o que é tipo de ajuste a gente pode fazer, por exemplo, no sistema escolar, para que ele tenha essas necessidades atendidas e possa ter um desenvolvimento mais pleno, né? E, por fim, a identificação também pode ajudar a gente a entender quais são as fragilidades que esse indivíduo tem, tanto em termos de desenvolvimento, comportamento, para a gente também intervir nesse lado, né, já que ele não vai ser superdotado em todas as áreas, em todas as esferas, né, ele vai ter algumas áreas mais desenvolvidas, outras no nível normal, né, igual à média, e outros, inclusive, pode até estar abaixo da média. Então, o que a gente recomenda é, primeiro, que a identificação aconteça o mais precocemente possível, né, porque quanto antes ele tiver essa superdotação identificada, mais rapidamente a gente vai poder fornecer um suporte para ele, né, tentando manter um desenvolvimento saudável. A identificação também permite que a gente conheça qual é a área de destaque que aquele indivíduo tem, né, pensando naquelas vários tipos que eu falei, né, quais são então as singularidades dele, ou seja, que tipo de comportamento ele apresenta, quais são as suas necessidades específicas. Isso vai ajudar a gente então a pensar num plano de intervenção específico para aquele indivíduo e, consequentemente, também a identificação ajuda a gente a evitar problemas que ele possa ter, né, relacionado ao ajustamento social, falta de interesse na escola, às vezes por achar tudo muito fácil, baixo desempenho por estar cursando um ensino que não é adequado para ele, para o nível de potencial que ele tem, levando, inclusive, muitas vezes ao insucesso escolar. Então, a identificação, como eu falei, não é só você dizer que alguém é superdotado, é você pensar a partir da identificação, compreender esse sujeito e pensar de que formas a gente pode ajudar ele a um desenvolvimento mais adequado. Para fazer isso, nessa identificação, existem algumas diretrizes que foram publicadas pelo Ministério da Educação, né, em 1999, e essas diretrizes falam que a gente tem que fazer a identificação o mais precocemente possível e uma coisa importante, em todos os níveis de ensino, né? Apesar de hoje a gente ver que a maior parte do público que procura por uma avaliação, né, são estudantes do ensino fundamental, né, quando a gente faz pesquisa com as pessoas que atendem esses indivíduos, a gente vai ver esse perfil, mas a gente pode fazer identificação em qualquer nível de ensino ou até fora do contexto educacional. A gente tem visto também muitos adultos que somente agora, né, quando começam a descobrir um pouco mais sobre essa possibilidade de que existem superdotados que estão misturados dentro da população, então podem ser seus amigos, sua família, seu filho, né, e não só aqueles grandes gênios, eles também têm começado a procurar, inclusive muitos pais, né, que são encaminhados pela escola para fazer uma avaliação do filho e de repente descobre durante o processo que eles também têm traços relacionados à superdotação. Então, a superdotação tem sido também cada vez mais identificada na vida adulta. E quando ele consegue esse diagnóstico, muitas vezes a pessoa relata assim do tipo, nossa, agora eu estou entendendo por que eu tive, por exemplo, tanta dificuldade na escola, ou porque eu não me identificava com os meus amigos da turma, da mesma idade, ou porque eu sempre gostava de brincar com pessoas mais velhas, ou porque... Então, ele parece que dá um sentido para tanta coisa, né? Então, a identificação é importante em qualquer faixa etária, né, para que a gente possa, então, garantir que esse indivíduo tenha um desenvolvimento, um ajustamento social mais adequado, sabendo da condição que ele tem. Segundo essas diretrizes, né, existem vários procedimentos que podem ser usados. A ideia da identificação é um processo bastante amplo, né, não é a aplicação de um teste, por exemplo, de inteligência, que vai dizer se alguém é superdotado, é um processo, né, então envolve desde observações, indicação de professor, avaliação de produtos escolares, por exemplo, entrevistas com pais, professores, mas também alguns testes psicológicos, por exemplo, para avaliar a inteligência, a criatividade, o ajustamento psicossocial, ajustamento emocional, traços de personalidade, interesse e assim por diante. Então, a gente está falando de um processo bastante abrangente. Esse processo, ele não tem como objetivo rotular os indivíduos, né? Então, a ideia não é
as pessoas sempre acham que diagnóstico rotula as pessoas, tá? E também a ideia não é criar um grupo privilegiado, do tipo, então esses aqui são superdotados, eles vão receber todo o atendimento especial, vamos tirar eles da sala de aula, botar numa sala especial, não é isso, né? A ideia é que a gente possa identificar para a gente poder oferecer oportunidades adequadas e estimular melhor as habilidades que esse indivíduo tem, né? Então, a gente trabalha com a ideia de uma escola inclusiva, em que o indivíduo, por exemplo, vai estar matriculado numa escola regular e no contraturno escolar, por exemplo, pode frequentar iniciativas em salas de recursos ou núcleos de atividades das altas habilidades de superdotação, atividades, por exemplo, como as que a Fernanda citou, tá? Então, a avaliação vai guiar um processo, né, de intervenção e que, então, a partir dos resultados da avaliação, a gente vai pensar em formas de ajudar esse indivíduo a ter um desenvolvimento social, emocional, acadêmico e psicológico mais saudável, mais adequado para o perfil dele. Mas esse processo não acontece sem dificuldades, né? Mais comumente, a gente vê que o foco, né, na educação especial ainda cai sobre as deficiências e transtornos, né? Como eu falei, na maior parte das vezes ou das escolas, a gente não acha iniciativas voltadas ao aluno superdotado, e isso é ainda mais agravado no ensino superior, tá? Você vai ver, por exemplo, as universidades, é mais comum você achar adaptações para o estudante que tem deficiência, por exemplo, rampas de acesso, né, elevadores, ou até aquelas marcações no chão, mas você não vai ver projetos e iniciativas voltados ao superdotado. Então, ainda são raras essas ações no ensino superior. Uma outra coisa que gera dificuldade na identificação é o fato de que professores, por exemplo, quando se deparam com alunos com indicadores de superdotação na sala de aula, muitas vezes não conseguem reconhecer, né, eles não sabem quais são esses traços, essas características, e eles relatam muito que eles não sabem porque eles não tiveram formação para isso na graduação, né? Então, essa falta de preparo, essas lacunas também na formação de professores, agravam essa dificuldade na identificação dos indivíduos. Esse processo, de modo geral, né, a gente vê que o ideal é que ele aconteça, pode acontecer, na verdade, em dois momentos, né? O primeiro momento seria o que a gente chama de fase de triagem, screening, sondagem, cada um dá um nome diferente, mas é aquele momento em que ele é voltado, né, para o maior número de alunos ou indivíduos possíveis, em que a gente vai tentar identificar aqueles indivíduos que têm algum traço, algum sinal indicador de que existe uma superdotação. Tá? Então, por exemplo, essa fase de triagem pode ser feita numa escola ou numa sala de aula, né? Então você vai pedir, por exemplo, para o professor identificar aqueles alunos que ele acha que se destacam em alguma área. Tá? Então, a gente pode fazer essa fase de triagem. E tem uma segunda fase, que é a fase de confirmação, né? Então, os alunos, por exemplo, que forem indicados nessa primeira fase de triagem, eles são encaminhados para uma avaliação mais completa, mais individualizada, mais aprofundada, que vai poder confirmar ou não a presença dessa superdotação. Então, essa segunda fase, ela é um processo bem mais rigoroso, mais aprofundado, específico para aquele indivíduo e para os indicadores que ele apresenta. Então, nessa primeira fase de triagem, o que a gente geralmente faz, né? Existe uma série de fases ou etapas, né? Então, geralmente é utilizado um olhar externo ao indivíduo. Então, por exemplo, a gente pode pedir para pais ou para professores indicarem os alunos, né? Ou possíveis sinais indicadores que esses alunos podem ter. Geralmente, para fazer isso, a gente usa algumas escalas, né? Essas escalas, elas descrevem comportamentos que são tipicamente apresentados por indivíduos com superdotação, e os indivíduos que forem sinalizados, né, ou apresentarem um número importante de indicadores nessas escalas, são encaminhados, então, para essa avaliação mais completa. Esses tipos de instrumento vão ajudar, né, principalmente o professor, né, a olhar, saber para que tipo de comportamento olhar no momento de avaliar os alunos, né? Então, nessas escalas, geralmente a gente tem frases que descrevem comportamentos típicos que estudantes com superdotação apresentam, e aí o professor vai ver se aqueles comportamentos estão presentes na rotina escolar do indivíduo, né? Então, é uma ferramenta de observação sistematizada, então você
guia exatamente que tipo de comportamento você quer que seja observado. E isso é importante porque a gente sabe que no Brasil, a maior parte dos indivíduos que estão identificados ou que estão sendo atendidos, né, como superdotados, geralmente vêm para avaliação por meio da indicação de professores. Essa fase de triagem, ela é importante porque ela tem um baixo custo, né? Imagine se a gente pegasse cada aluno de uma escola, por exemplo, e tivesse que passar por um processo completo de avaliação, né? Isso demoraria muito tempo, teria um custo muito elevado, e a gente acabaria avaliando, inclusive, alunos que não têm nenhum sinal indicador, né, para superdotação. Então, seria muito desperdício de tempo e dinheiro, então, por isso que a gente faz, geralmente, esse processo de triagem, para já ter uma ideia daqueles alunos que a gente possivelmente pode testar ou avaliar para tentar localizar, né, e ver se essa superdotação se confirma ou não. Para essa fase de triagem, né, a gente tem algumas escalas em uso no Brasil. Eu trouxe aqui o nome e vou mostrar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, geralmente elas são escalas respondidas pelos professores, tá? A primeira é a triagem de indicadores de autossabrilidade e superdotação. Essa escala foi publicada por mim no ano passado, tá? Ela está publicada, já é comercializada. Uma coisa importante é que ela não é restrita a psicólogos, então professores, educadores, fonoaudiólogos, etc., podem comprar e fazer uso desse material, tá? Ela tem 42 itens e o objetivo dela é avaliar crianças e adolescentes com idades entre 9 e 15 anos. Ela avalia 5 áreas, né? Então, comportamentos, indicadores de superdotação em 5 áreas, né? Que é capacidade intelectual geral, habilidades acadêmicas específicas, liderança, criatividade e talento artístico. Então, além daquela ideia geral da superdotação associada à inteligência, né? Que é a primeira capacidade intelectual geral, ela também avalia superdotação ou indicadores em outras áreas também, atendendo aquela definição do MEC nas políticas públicas brasileiras. Como é o instrumento, né? Cada área, então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo da capacidade intelectual geral, a gente vem, apresenta o nome da área, apresenta a definição para o professor ou para o respondente saber o que é aquela área que ele está avaliando, né? E ele lê, então, as frases que apresentam comportamentos e ele vai dizer o nível que aquilo está desenvolvido naquele aluno. Então, por exemplo, precisa de poucas informações para resolver problemas difíceis. Então, isso aí, naquele aluno que eu estou avaliando, né, ele tem um desenvolvimento acima da média, um nível igual ao apresentado por estudantes da mesma idade, um desempenho abaixo do nível esperado, ou ele é incapaz de julgar. Existe essa opção incapaz de julgar, porque às vezes tem comportamentos, por exemplo, vamos supor, relacionados à facilidade em matemática, mas eu sou um professor de educação física, então não sei responder, ou eu sou um professor de português. Então, para a gente não forçar o indivíduo a dar uma resposta de uma área que ele não sabe, inclusive podendo isso influenciar no resultado da escala, a gente tem essa opção incapaz de julgar. Nessa escala, a gente também tem pontos de corte para cada área, né? Então, depois que a escala é respondida, né, a gente vai pontuar essas respostas e vai ver quantos pontos o indivíduo teve em cada uma dessas áreas. Se ele tiver um número de pontos igual ou maior do que o ponto de corte para aquela área, é muito provável que ele possa ter, quer dizer, é maior a probabilidade que ele tenha sinais indicadores de superdotação ou comportamentos que tipicamente são apresentados por superdotados, e aí a gente recomenda, então, que esse indivíduo seja encaminhado para uma avaliação que vai poder confirmar ou não essa superdotação. Então, como eu falei, é o primeiro filtro, né, para mostrar aqueles que vale a pena investigar melhor. Uma segunda escala que é bastante utilizada no Brasil, né, são as escalas de Renzulli, tá? Essas escalas é um instrumento que há mais tempo tem sido utilizado aqui no Brasil, mais antigo em uso, e ela é utilizada amplamente nos Estados Unidos. Ela foi traduzida e adaptada para muitos países, e é importante saber, né, que o modelo do Renzulli é o modelo teórico que foi adotado nas políticas públicas brasileiras. Então, essa escala é bastante importante, ela é bem ampla, tá? Então, ela avalia através de 126 itens, todas essas áreas aqui, então ela pode identificar comportamentos relacionados à superdotação em todas essas áreas. Eu trouxe aqui um exemplo de como ela funciona, né, então o professor, né, por exemplo, vai identificar, né, de novo, ler as frases e ver o quanto aquilo está presente naquele aluno. Então, por exemplo, demonstra curiosidade sobre processos científicos, e aí nunca, muito raramente, ocasionalmente, frequentemente, sempre.
Esse aqui é um exemplo da parte científica, né? Então, todas essas frases falam de parte de interesse científico, e aí a pessoa, então, vai ter uma pontuação total, uma para cada daquelas áreas, tá? É importante só a gente saber que, apesar de amplamente utilizado, esse teste, né, ele ainda carece de estudos, né, para a gente poder ter segurança na informação dos resultados. Então, existem vários estudos, várias traduções desse material, já foi desenvolvida adaptação para o Brasil, já tem estudos, por exemplo, com uma análise de juízes e estudo piloto, né, com a população-alvo, mas os estudos param aí. Então, a gente não tem ainda estudos, por exemplo, investigando evidências de validade, precisão. A gente não tem normas brasileiras para saber, por exemplo, a partir de quantos pontos a gente pode pensar numa superdotação. Então, é uma escala que ainda precisa de bastante estudos e investigação para a gente ter segurança no uso dela aqui na população brasileira, mas tem vários autores, né, que já estão fazendo esse trabalho, inclusive eu estou num dos projetos junto com o pessoal da Unesp, tá? Então, em breve, a gente espera poder disponibilizar essas informações para a gente ter mais segurança no uso dessas escalas. Uma outra escala bastante utilizada também é a escala Hope, tá? Essa escala, ela é bem menor, ela tem 11 itens, e ela vai olhar para duas dimensões principais, né, que é a escala acadêmica, né, e a escala social. Então, ela vai olhar para esses dois aspectos. Eu trouxe aqui um primeiro estudo que a gente publicou, né, então, com adaptação, o processo de adaptação dela, né, então, tanto o processo de tradução, revisão por juízes, análise com público-alvo, então, a gente também está no mesmo nível de estudo do que a escala de Renzulli, mas esse instrumento também ainda carece dos outros estudos voltados às evidências de validade, precisão e normatização. A gente também não sabe dizer hoje qual a pontuação, por exemplo, mínima ou adequada para o indivíduo ser considerado um candidato à superdotação. Então, esses estudos também estão sendo conduzidos e a gente espera em breve poder disponibilizar mais esse instrumento também, tá? Então, tem aqui as frases, né, e o professor vai marcar, então, né, o quanto aquilo está presente naquele indivíduo, e ele também deve indicar alguma área que ele acha que o estudante demonstra facilidade, interesse ou algum talento, tá? Então, é isso que compõe a escala Hope. A gente tem também outro instrumento bastante utilizado, que é a lista base de indicadores de superdotação, é uma escala desenvolvida pela DELU. Ela tem tanto uma forma grupal quanto uma forma individual, tá? Então, na grupal, o professor vai avaliar a turma toda, tá? E na individual, então, ele vai avaliar um aluno em específico, tá? Então, ele avalia 4 áreas, né? Que é inteligência geral, pensamento criador, capacidade de liderança e capacidade psicomotora. Tá aqui o exemplo da forma grupal. Então, tem alguns comportamentos e ele vai botar o nome dos alunos que podem ter um destaque naquela área. Então, por exemplo, o aluno sente prazer em superar os obstáculos ou tarefas consideradas difíceis, e aí, então, gosta de aceitar desafios. Ah, fulano e ciclano, né? Então, ele vai colocar o nome desses alunos, e esses alunos, então, vão ser avaliados depois na forma individual, que é essa seguinte aqui, né? Então, aí ela vai pensar naquele aluno, vai olhar para esses comportamentos, né, e colocar se está presente nunca, às vezes ou sempre. Tá? Do mesmo jeito que os estudos anteriores, essa escala também ainda carece de alguns estudos, apesar de amplamente utilizada, tá? Então, a gente também tem nessa área da superdotação algumas dificuldades com as escalas, porque apesar de muito utilizadas, elas não têm muitas evidências, né, de que funcionam, não tem muitos estudos voltados às qualidades psicométricas, e isso é bastante importante antes da gente poder comparar o resultado do indivíduo ou generalizar se aquilo é um resultado, por exemplo, na média, acima ou abaixo, se a gente não tem essas tabelas para poder fazer a comparação, tá? Outra escala é a lista de verificação de identificação de indicadores de autossabilidade e superdotação, da Freitas e Pérez, tá? Essa escala ela tem 25 questões, que também é o professor que responde, avalia 4 áreas, né? Então, dentro do modelo do Renzulli, que são as características gerais, habilidade acima da média, criatividade, comprometimento com a tarefa. Tenho aqui o exemplo também dela. Então, aqui nesse caso, ela também vai, o professor vai indicar 2 alunos que se destacam em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo,
são persistentes nas tarefas, nas atividades que lhe interessam e buscam concluir as tarefas, aí ele bota o nome. Ou são mais observadores que seus colegas, e aí ele coloca o nome, então. Essa escala, então, tem esse objetivo de fazer essa primeira triagem dos indivíduos que podem ter destaque em alguma dessas áreas. A gente tem o Guia de Observação Direta em Sala de Aula, da Zenita Gunter. Ele tem 31 itens, é usado para crianças de 6 a 11 anos, e o professor indica 2 alunos também que se destacam em cada dimensão, que no caso é inteligência geral, inteligência de profundidade, pensamento não linear, inteligência com capacidade verbal, criatividade, potencial criador e capacidade socioafetiva. Então, a gente tem também outro exemplo. Então, ela vai olhar, por exemplo, quem que tem melhor produção em arte e educação artística, nome e outro nome. Ou, sei lá, interessado em livros, literaturas e poesias, né? E aí também vai fazer a identificação desses alunos. Essas duas escalas que eu falei têm as mesmas dificuldades que as anteriores, pelo fato de ter um número bastante restrito de estudos conduzidos com elas. E, por fim, eu vou falar da escala de identificação de características associadas às altas habilidades de superdatação, que foi publicada, na verdade, será publicada, espero que até o final do ano, né? Ela foi desenvolvida pela Priscila, que inclusive está aqui assistindo a live, durante o mestrado e doutorado dela, né? Então, somos ambas autoras, tá? Essa escala, ela é uma escala de 38 itens, e essa escala é diferente das outras porque é uma escala de autorrelato, então não é mais o professor que vai avaliar o aluno, é o próprio aluno que vai verificar se ele se identifica com os comportamentos que tipicamente são apresentados pelos estudantes com superdotação. Tá? Ela foi construída com base numa revisão da literatura científica nacional e internacional. A gente foi ver quais eram as características que a literatura mais indicava como aquelas que descrevem os indivíduos que têm superdotação, né? E aí, então, a gente encontrou que essas características se agrupam em duas áreas, né? Que é a parte socioemocional e a parte cognitiva. Então, essa escala vai dar, então, duas pontuações que a gente vai poder identificar se existe um número importante de indicadores nessas duas áreas. Trouxe aqui um exemplo, né? Então, o aluno vai ler, né? Então, cada frase, por exemplo, tem facilidade em resolver problemas matemáticos. E ele vai dizer, não tem nada a ver comigo, não tem muito a ver comigo, tem pouco a ver comigo, ou tem muito a ver comigo. Então, ele vai marcando, e aí a gente vai ter, então, a pontuação dele naquelas duas áreas. É importante a gente saber que essa escala, como eu falei, ela já está sendo publicada no mês que vem, né? Ou talvez em dezembro, e que ela tem, sim, também todos os estudos voltados à investigação das qualidades psicométricas, a gente tem todos os estudos de evidências de validade, precisão, tem tabelas comparativas, então a gente tem muita segurança na informação que ela produz, tá? Então, porque os estudos foram desenvolvidos, né, até o fim, ou grande parte deles, diferente de algumas escalas que ainda estão em processo de investigação, apesar de amplamente utilizadas aqui no Brasil. É importante, depois de apresentar todas as escalas dessa fase de triagem, deixar claro que o resultado dessas escalas, elas não substituem de forma alguma o processo de avaliação, tá? Não é ela que vai dar um diagnóstico, dizer se alguém é superdotado ou não, elas vão se restringir a identificar se existem comportamentos que podem sugerir a presença de uma superdotação, e aí elas podem servir de base para você saber quais alunos vale a pena encaminhar para uma avaliação psicológica mais completa, que aí sim vai poder dar um diagnóstico e falar sobre qual área e traçar um perfil melhor desse indivíduo. Então, ela é somente uma triagem daqueles indivíduos que vale a pena ou que apresentam indicadores importantes que podem sugerir a superdotação. Então, daqueles alunos que passam por essa primeira triagem, ou alguns nem passam e já chegam logo com essa demanda, a gente vai, então, para uma segunda fase, que seria a fase de diagnóstico mais aprofundado. Então, nesse caso, é uma avaliação individual, não mais coletiva, como nas escalas que eu mostrei, tá? E nessa fase, então, a gente vai buscar confirmar a superdotação por meio de um processo individual. Então, é uma avaliação mais rigorosa, mais aprofundada de cada caso, e a gente pode usar uma série de testes, por exemplo, de inteligência, criatividade, escalas de desenvolvimento, avaliação por especialistas e assim por diante, tá? A gente, nesse processo, faz uso de várias fontes de informação, então, por exemplo, o portfólio, né, com trabalhos que o aluno faz, análise do boletim escolar, esses levantamentos de indicadores de superdotação, então, alguma dessas escalas a gente pode pedir para o professor responder, entrevista com a família,
pode aplicar dinâmica de grupo, testes padronizados e indicação de professores. É um processo bastante amplo e complexo para a gente traçar o perfil daquele indivíduo. Mais comumente na prática, a gente vê que a avaliação envolve duas grandes áreas, né, a inteligência. Então, na prática os psicólogos têm usado para avaliação da inteligência os testes do Raven, VISC e VAIS, né? Uma coisa importante da gente chamar a atenção é que esses testes eles são aprovados para uso na população em geral e não tem estudos voltados ou tabelas específicas para a correção de resultados de indivíduos superdotados, né? Então, você vai conseguir ver aqueles que apresentam resultado, né, acima da média quando comparado com crianças da mesma idade. Na criatividade, a gente tem feito uso bastante dos testes de Torrance, mas atualmente esses testes não estão mais aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, né, porque o Conselho ele tem uma regra que diz que os testes têm que passar por novos estudos a cada 15 anos, e os testes de Torrance venceu esse prazo e até o momento ainda não foram renovados esses estudos, então atualmente ele não está aprovado. Usa-se também para avaliar a criatividade as escalas de Renzulli, e como eu já falei, não tem evidências de validade ainda para uso no Brasil, né? A gente tem só processos de tradução e alguns estudos iniciais ainda, mas que estão em desenvolvimento. E usa também o teste de criatividade figural infantil, mas também é outro teste que também está aprovado pelo SATEPS, né, que é pelo Conselho Federal de Psicologia, mas ele também não é específico para essa população, então também não tem estudos voltados à população superdotada. Então, mais uma vez, você consegue verificar um desempenho acima da média, mas não tem estudos específicos para superdotados. A questão é que a gente não tem hoje instrumentos específicos para superdotação, né? E isso é um problema, porque esse problema envolve o que a gente chama de efeito teto, né? É muito comum os superdotados eles terem a nota máxima nos testes, né? Principalmente quando a gente tem uma superdotação muito extrema, e aí, a partir daquela nota máxima, todos os indivíduos são iguais. Então, vamos supor num teste, sei lá, Raven. Vamos supor que a tabela lá de correção, a pontuação máxima que tem, sei lá, é um ponto de 130, né? Então, o cara que teve 130, ele tem um percentil 99, ou seja, o limite, o mais alto possível que o teste consegue prever. Mas o cara que teve um QI de 140, um que teve um 150, também vai ter o percentil 99. Então, quer dizer, a gente não consegue identificar dentre o alto desempenho níveis diferenciados. Então, não parece justo, né, que supostamente eles sejam classificados com o mesmo nível de inteligência, quando na verdade não tem, tá? Então eles facilmente alcançam a pontuação máxima, e a partir daí a gente não consegue mais diferenciar esses indivíduos, tá? Na prática, né, apesar de algumas, que não existe, assim, existem alguns posicionamentos diferentes, de modo geral, a maior parte dos modelos teóricos falam que a superdotação pode ser identificada naqueles indivíduos que apresentam habilidade superior à média, né, em uma ou mais áreas, quando a gente compara com indivíduos da mesma idade, quando a gente usa testes psicométricos ou psicológicos, geralmente a gente acaba identificando a superdotação quando a gente vê um desempenho acima de 2 desvios padrões, ou seja, vamos supor num teste de QI, um QI de 130, tá? Ou num outro teste de qualquer outra medida, então um desempenho maior ou igual a 2 desvios padrões, e isso é o procedimento mais comum, mas tem também autores que falam sobre um desempenho, por exemplo, acima de um desvio padrão, no caso seria 115, né, e aí eles então fazem essa diferenciação, que nesse caso seria, quando o desvio é acima de um, alguns falam que seria uma alta habilidade, e quando seria acima de 2, eles falam da superdotação, tá? Isso não é consensual, mas o ponto de corte mais comum é essa questão dos 2 desvios padrões acima da média em qualquer instrumento. E por fim, pessoal, depois de explicar um pouquinho sobre a avaliação da superdotação, eu entro no segundo tema que a Fernanda me convidou para falar, que tem tudo a ver também com o primeiro, que é a questão da dupla excepcionalidade, né? A Fernanda já falou um pouquinho sobre essa temática hoje, e eu vou falar um pouquinho da avaliação, né? Então, o que acontece quando a gente tem um indivíduo que tem uma habilidade acima da média, né? Então, uma superdotação, mais uma superdotação que acontece em conjunto com uma dificuldade ou déficit, né? Então, essa condição a gente chama de dupla excepcionalidade, porque ele tem dois desenvolvimentos que se afastam da média, né? Um para cima, no caso a superdotação, e um rebaixado, que no caso é o déficit ou transtorno, tá? Então, a dupla excepcionalidade tem como definição, então, uma presença de um potencial superior em qualquer uma daquelas áreas,
ocorrendo em conjunto com uma deficiência ou transtorno. Tá? Mais comumente, a gente vê que os quadros que se associam à superdotação são, por exemplo, dislexia, TDAH, transtorno de aprendizagem, o TEA, a síndrome de Asperger, a deficiência cognitiva, tá? Mas qualquer condição que se desvie da média em termos de déficit ou transtorno e associada a uma superdotação em qualquer área também, a gente pode definir como uma dupla excepcionalidade. O que acontece geralmente, né? Porque às vezes a gente não ouve falar, né, desse quadro, ou tipo, nunca ouvi falar, não sei, a gente não conhece pessoas que têm esse diagnóstico, né? A gente tem, na verdade, 3 grandes grupos, né? Um primeiro grupo, que são aqueles indivíduos que, apesar de superdotado, não têm a deficiência diagnosticada, então, nesse caso, são aqueles indivíduos que a superdotação chama muito mais atenção, então ele vai receber o diagnóstico só de superdotado, talvez nunca seja identificado pelo déficit ou transtorno, tá? Então, ele vai receber atendimento para superdotação. A gente tem um segundo grupo, que é o contrário, né? Então, ele tem uma deficiência identificada, mas não o potencial elevado. Então, a deficiência, né, os comportamentos associados chamam muito mais atenção. Então, ele vai ser identificado pela deficiência e nunca vai se pensar que ele pode ter uma superdotação, então ele vai ser sempre atendido pela deficiência. E a gente tem um grupo que possivelmente é o maior de todos, que são estudantes que têm é, dons e deficiências que se cancelam, tá? Então, essas crianças acabam não tendo nenhum diagnóstico, nenhum outro, e elas não recebem, então, serviço de educação especial, nem como superdotado e nem por causa do déficit, a gente chama que eles são, na verdade, duplamente excluídos, tá? Qual a prevalência desse quadro? Né? Então, alguns estudos têm mostrado que dentre as crianças em idade escolar, até 7% pode ter essa condição. Dentre os alunos que já são identificados com superdotação, cerca de 20% pode ter também um déficit ou transtorno. E dentre os alunos que já têm identificação de alguma incapacidade, até 9% pode apresentar superdotação. Então, não é raro, assim, esse caso, como a gente pensa, tá? Como é que a gente faz a identificação? Então, sempre que a gente tem a suspeita de um quadro de dupla excepcionalidade, a gente precisa encaminhar esse indivíduo para uma avaliação abrangente, né, que vai poder, então, dizer se existe mesmo, né, então, e se existe para determinar o nível da superdotação ou em qual área ela acontece, o grau de comprometimento que aquele indivíduo apresenta por causa da deficiência, as áreas que essa deficiência atinge, né, e pensar, então, em como planejar o atendimento específico para essas duas condições. Então, a gente tem que, quando for avaliar, tem que avaliar as duas situações em conjunto. Então, geralmente, a gente recomenda o uso de técnicas combinadas, ora para focar a superdotação, ora para avaliar o déficit ou transtorno, ou até essa interação, né, comorbidade. A gente, com isso, tenta compreender o impacto da superdotação no transtorno e vice-versa, né? E para isso é importante a gente saber que não existe um protocolo que atenda todos os tipos, né? Porque a gente tem muitos tipos de deficiências e transtornos que podem se associar a muitos tipos de superdotação. Então, o protocolo de avaliação vai ser particular para aquele indivíduo, dependendo das queixas e da demanda que chega, tá? Então, geralmente, dentre os aspectos que a gente avalia, né, a gente tem que olhar para aspectos cognitivos, aspectos emocionais, aspectos comportamentais, neuropsicológicos e exames clínicos. Dependendo da situação, muitas vezes existem exames médicos, né, que podem comprovar aquela condição. Tá? A ideia é que a gente avalie tanto aspectos relacionados à deficiência, o transtorno e quanto à superdotação. Dentre os procedimentos, né? Geralmente, a gente faz uso de procedimentos padronizados e não padronizados. Então, padronizados, por exemplo, os testes psicológicos, né? Inteligência, criatividade, motivação, funções executivas, escalas comportamentais e sociais. Dentre os não padronizados, a gente pode usar entrevistas com pais e professores, análise do desempenho escolar, observação de comportamentos em sala de aula. Então, também é uma avaliação bastante ampla, tal como a gente já falou no caso da superdotação. E por que é importante identificar, né? Os alunos que não são identificados, eles correm um risco, né, bastante alto de ter resultados acadêmicos, sociais e emocionais negativos e, inclusive, apresentarem um desempenho abaixo do potencial. Muitas vezes eles são aqueles alunos que podem repetir de série ou que podem ser colocados num programa para atender somente as dificuldades, né, e o potencial acaba se perdendo. Eles são pessoas que têm um alto risco de vulnerabilidade, então desenvolver problemas sociais, emocionais, educacionais, por não terem essas necessidades particulares atendidas, né, ou não serem compreendidos devido a alguns comportamentos, inclusive muitas vezes são tidos como alunos problemas na sala de aula, mas porque não tem um diagnóstico,
né? Então, esse diagnóstico precoce e correto vai ajudar a gente a pensar em intervenções e fornecer, inclusive, suporte a pais, professores, para que esse indivíduo tenha um ambiente mais adequado, tá? Geralmente, a avaliação envolve uma avaliação interdisciplinar, né? Então, dependendo do caso, a gente pode trabalhar junto com fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, educador, fisioterapeuta, então, dependendo da queixa. Uma coisa importante é que a gente interprete os resultados de uma forma individual, né? Então, evitando muitas vezes comparar o desempenho da criança com outras que não têm as duas condições, né? Então, é fácil eu olhar para o indivíduo e comparar eles com outro, por exemplo, que tem só autismo, mas não tem autismo e superdotação. Então, porque os perfis são muito diferentes, as condições muitas vezes interagem. E também é importante para a gente fazer uma boa identificação, muitas vezes a gente vai ser obrigado a adaptar os protocolos, né? Por exemplo, às vezes ter menor rigidez em relação ao tempo, ou, por exemplo, ter que repetir mais vezes as instruções, porque esse tipo de cuidado diminui bastante a possibilidade da gente não identificar algum quadro ou fazer uma identificação equivocada. Então, a gente também tem que estar atento aos limites daquela criança. Mais comumente, a identificação acontece nos momentos de transição escolar, por exemplo, quando ele passa do ensino fundamental 1 para o 2, do ensino médio do fundamental para o médio ou para a faculdade, porque nesses momentos a demanda escolar geralmente amplia, né? Você tem maior número de disciplinas, maior número de conteúdo, então a gente começa a ver alguns sinais indicadores, por exemplo, de tarefas não entregues, tarefas inadequadas ou atrasadas, e que parece, às vezes, comportamento de um aluno preguiçoso ou perturbador, e que não combina com aquela ideia que a gente tem, por exemplo, de superdotado, tá? É importante a gente saber que as características mais óbvias, seja do transtorno ou da superdotação, geralmente são as primeiras a serem identificadas, e geralmente ele acaba ficando só com um diagnóstico, usualmente o primeiro, tá? Então, termino minha apresentação aqui falando que a temática da superdotação e da dupla excepcionalidade precisa de bastante atenção ainda, não só na questão acadêmica, né, mas também na questão de políticas públicas, nas áreas de educação e saúde, né, a gente precisa olhar mais para esses indivíduos e para poder atendê-los melhor, principalmente se a gente considerar que esses estudantes, se não forem identificados, se não forem atendidos de uma forma adequada, eles provavelmente estão expostos a uma situação de vulnerabilidade psicossocial e podem ter um desenvolvimento bastante prejudicado em diferentes áreas. Então, dentro do que a gente espera para a área, primeiro que essa temática seja cada vez mais divulgada, né, na população em geral, que ela seja cuidada nos programas, nos cursos de formação de professores e profissionais que atuam junto a estudantes, por exemplo, psicologia, educação e saúde, e também especialmente para a psicologia, né, que a gente se debruce mais na investigação desses indivíduos, né, especialmente nessa área de construção de testes e instrumentos que a gente ainda tem muitas lacunas, né, para esse tipo de avaliação desse público específico, tá? Então, trouxe também, como a Fernanda, algumas sugestões de leitura, né, então todos os livros nacionais que a gente tem publicados na área, a gente vai ver que o interesse tem sido crescente nos últimos anos, tá? Aqui tem mais alguns livros, então, todos voltados à questão da superdotação. Vou fazer a propaganda de 2 específicos, né, esse com a capa um pouco mais verde é um livro que eu organizei, quer dizer, a Fernanda, né, me convidou, na verdade, para organizar junto com ela e junto com o Alberto e com o Ramon. Ele vai ser publicado agora em novembro, se der tudo certo, né, a gente está nos últimos ajustes, então é um lançamento que eu já estou trazendo aqui de primeira mão para vocês, tá? E esse aqui do lado direito é um livro de dupla excepcionalidade que eu organizei junto com o Raoni, é um dos poucos também que tem publicados nessa temática no Brasil, então quem quiser saber um pouquinho mais, a gente tem 2 livros aí bastante recentes nessa área. Termino agradecendo o espaço, a atenção de vocês, deixo aqui meu e-mail, se alguém precisar, né, quiser algum material, quiser conversar, tiver alguma dúvida, e meu Instagram aqui embaixo também. Eu uso bastante esse espaço para divulgar eventos na área, reportagens interessantes, artigos, muitas vezes as lives ou palestras que eu vou fazer, então fiquem à vontade também, se quiserem